Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus. Hoje estamos aqui para falar de uma mulher na Bíblia, uma mulher que não é muito falada, mas uma mulher que teve um papel extremamente importante na vida do rei Davi. Eu quero falar de Abigail. No caos, eu ouço Deus e eu me posiciono. Amém? Irmãos também que estão aí, que Deus abençoe vocês, já vão compartilhar esse vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like, me ajuda a crescer, aliás, ajuda esse canal a crescer para atingir outras vidas. Aqui não falamos de religião, aqui falamos da palavra de Deus, falamos de Jesus, de um Deus grandão que fez milagre, falamos do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, do sobrenatural que Ele tem feito na minha vida. Sejam todos bem-vindos a este tempo de palavra de alinhamento e de transformação. Amém? Hoje Deus vai te ensinar como viver no meio do caos sem perder a presença dele. Amém? Isso é muito importante. Pai querido, em nome de Jesus, me entro agora na sua presença, Espírito Santo, tira toda a distração e vai me usando na vida dessa pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo, esse Café com Celeste, esse devocional. Espírito Santo, toma o controle desta ministração, fala com profundidade, com verdade e com poder. Em nome de Jesus, abre entendimento de cada pessoa e traz clareza espiritual para cada decisão, que esta palavra não seja só ouvida, mas vivida em nome de Jesus. Amém? Amém? Senhor, nós te reconhecemos como nosso Deus, como nosso Pai, um Deus grandão, nosso guia, nosso refúgio. Nós declaramos que dependemos de Ti. Toma o lugar neste momento. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é meu Deus. Ei, mulher valorosa, você que está me vendo aí do outro lado da tela, você não foi chamada para viver uma vida sem pressão. Você não foi chamada para viver uma vida sem aflição. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Sai daqui, abelha. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Você foi chamada para viver uma vida com Deus no meio da pressão. Eu, Celeste, eu vivo no meio da pressão, o tempo todo. Um desafio constante com a minha saúde. Constante, pessoal. Irmãos, o problema não é o caos. O problema não é o estresse, a pressão. Não. O problema é quando nós não sabemos o que fazer dentro de tudo isso. A palavra fala, estamos falando de Abigail, a palavra fala em 1 Samuel 25. A palavra fala que Abigail era uma mulher formosa e uma mulher sensata também. Então, minhas irmãs, Nabal, olha só, Nabal, o homem com quem ela era casado, um homem insensato e ela uma mulher sensata. Davi, um homem ungido, mas naquele momento ele estava tomado pela emoção. E Abigail, uma mulher sábia, sensata e espiritual, chegou na vida de Davi. Davi havia protegido os homens de Nabal no campo. E quando ele pediu ajuda, Nabal, ele respondeu com muita arrogância, desprezo, orgulho, insensibilidade. Em 1 Samuel 25, de 10 a 11, nós podemos ler isso. Gente, abre a sua Bíblia todos os dias, leia a palavra de Deus, come, bebe, dorme, levanta com a palavra de Deus. Amém? Irmãos, ele decidiu matar todos os homens da casa de Nabal.
isso ia virar uma tragédia, uma grande tragédia. E é aqui que Abigail entra. 1 Samuel 25:17. Abigail foi avisada e ela discerniu o perigo, ela não ignorou, ela não se desesperou, mas ela se posicionou com discernimento e ela agiu, ela tomou uma atitude muito importante. Nós podemos ver isso em 1 Samuel 25:18, que ela se apressou e preparou provisão, foi ao encontro de Davi. Amém? 1 Samuel 25, de 23 a 24, olha o que a palavra fala, 23 a 24. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se de do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Amém? Irmãos, ela se humilhou, ela assume responsabilidade e ela fala com muita sabedoria, e ela desarma aquela fúria que Davi tinha. Ela desarmou Davi da fúria. 1 Samuel 25, de 32 a 33, nós vemos que Davi reconhece, 32 a 33, então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Irmãos, olha que tremendo. Davi reconhece que foi Deus que enviou Abigail e que ela evitou uma destruição. Amém? Olha só. Que tremenda. Irmãos, o caos traz pressão, traz estresse, traz ambiente pesado. Mas nós temos que fazer sempre diferente. Nós temos que reagir. Nós temos que nos posicionar. Sobretudo, nós temos que obedecer. Pedir direcionamento para Deus. Agir com sabedoria e com discernimento. Amém? As pessoas têm hábitos de perguntar sempre: por que, Senhor? Então, gente, passei por 17 cirurgias. 22 anos no cativeiro, vivendo um casamento de aparência. Irmãos, estresse, pressão, ambiente pesado. Mas a pergunta que eu tenho que fazer todos os dias não é: por que, Senhor, eu tenho que viver tudo isso? Não. A pergunta exata é: Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? O que eu tenho ainda que fazer que eu não fiz para agradar ao Senhor? Essa é a pergunta exata que nós temos que fazer. Mas o que nós temos que fazer como posicionamento? Orar, jejuar, declarar a palavra e confiar, crer, perseverar e esperar o tempo de Deus. Ezequiel 37 entra nessa história, um vale de ossos secos. Nós temos que declarar vida. Gente, eu já estive em Ezequiel 37, o vale de ossos secos, mas eu declarei vida. Quando os médicos declararam morte, eu declarei vida. E esse ambiente de morte mudou, se transformou. Hoje eu sou quem eu sou, mas eu vim do vale à vitória, da dor à esperança, de pé, apesar de tudo. O meu livro fala. Eu quero deixar 5 direcionamentos profundos para vocês hoje. 5 direcionamentos para colocar em prática. Amém? Pega a caneta. Tá pronto? Já tem caneta, já tem papel? Então vamos lá. Tome nota e pega a chave. 5 direcionamentos. Primeiro, discernir antes de agir. Discernir antes de agir. Abigail fez isso.
Abigail fez isso, discernir. Quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou decidir se eu faço, se eu vou, se eu não vou, eu tenho que, primeiro, orar, discernir. Então, olha só, Abigail, ela fez isso. Ela discerniu antes de agir. Segundo ponto, agir com sabedoria e não segundo as nossas emoções, gente. Não ouça as suas emoções, mas sim age com sabedoria. Terceiro, pergunta para Deus: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Quarto, declara vida sobre ossos secos. Esses ossos vão reviver. Eu vivo porque um dia alguém declarou vida sobre mim em vez de morte. E quando eu estive em condições de declarar, eu também declarei. E hoje continuo declarando vida, mesmo em meio ao cansaço, ao desânimo, ao tormento, declara vida. Quinto, transforma o ambiente em que Deus te colocou. Não se deixa ser dominada por aquele ambiente, mas seja aquela que domina qualquer tipo de ambiente. Amém? Pegou a chave? Pessoal, Deus não quer só nos tirar de problemas. Não, Deus não quer só nos tirar de problemas. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos educar, nos disciplinar. Ele quer nos ensinar, sobretudo, a viver diferente dentro desse caos. Daniel não foi livrado da cova de leão, ele foi livrado na cova. Jesus não foi livrado da cruz, ele foi livrado na cruz. Ele ressuscitou na cruz. Nós não somos vítimas de ambientes, não. Nós somos respostas de Deus para os ambientes. Pegou a chave? Entendeu o que Deus quer falar com você hoje através da vida de Abigail? Irmãs, hoje eu escolho me posicionar e ouvir Deus em meio ao caos. E você? Escreve no comentário o que você escolhe fazer hoje. O que você escolhe fazer hoje? Irmãs, é importante entender o que Deus quer te falar através das lutas que cheguem na sua vida. Eu falo isso por experiência. É importante você discernir. Deus fecha a porta, mas Deus também abre. Muitas vezes Deus já mostrou o caminho, mas estamos tão distraídos que nós nem entendemos o que Deus quer falar conosco. É importante ter discernimento. É importante falar com Deus todos os dias. Todos os dias, em todo o tempo. Abigail não foi apenas uma mulher sábia. Abigail foi uma mulher que foi uma interrupção, é a palavra certa, uma interrupção divina em um ciclo de destruição. Pegou? Enquanto todos estavam caminhando para o caos, enquanto seu marido Nabal caminhava para a morte, enquanto Davi estava pronto para derramar sangue naquele lugar, enquanto todos estavam caminhando para o caos, Abigail se levantou e Abigail mudou o curso da história. Você já imaginou ser aquela mulher que muda o curso da história da sua família? Você já imaginou? 1 Samuel 25 nos mostra algo muito profundo. Leia 1 Samuel 25 e medita no dia de hoje. Uma mulher pode carregar dentro dela a capacidade de desarmar guerras que nem começou. Amém? Irmãos, Abigail não controlava o ambiente, mas ela controlava a resposta. Ela não esqueceu o marido, ela não escolheu a situação, ela não escolheu o problema, não. Mas ela escolheu a postura.
Ela escolheu o posicionamento. E é isso que o Espírito Santo quer tratar com todos vocês que estão conectados aqui hoje comigo. Existem mulheres que não estão sofrendo por falta de fé, mas por falta de posicionamento estratégico. Existem guerras que não precisam acontecer se houvesse uma Abigail no caminho. Pegou a chave? Deus está levantando mulheres que não alimentem conflitos, mulheres que não respondem na carne, mulheres que não fiquem por aí fofocando nas redes sociais, mulheres que não deixam situação explodirem, mas mulheres que entram como resposta de Deus no meio da tempestade, resposta de Deus no meio do caos. Irmãos, Nabal era um homem insensato, duro, orgulhoso. Davi, ele era um ungido, mas momentaneamente emocionado. E Abigail, uma mulher sábia, discernida, sensata e espiritual. Uma crise estava prestes a destruir tudo. E Deus usou uma mulher para impedir essa crise. Amém? Espero que você tenha pegado os 5 direcionamentos que eu tenho deixado. Eu vou só repetir. Primeiro, discernir antes de agir. 1 Samuel 25:17. Abigail percebeu o perigo antes que fosse tarde. Ela não ignorou o problema, ela discerniu espiritualmente. Mulher valorosa, você que está aqui me ouvindo, me assistindo, não vive no automático. Para de viver no automático. Sai do seu conforto, sai do monte das cobertas. Discerne o ambiente, as pessoas e as situações. Segundo, agir rápido quando Deus revela. Não. Age com sabedoria, responde com sabedoria e não com emoção. Assume a responsabilidade espiritual que Deus te dá. 1 Samuel 25:24. Caia sobre mim a culpa. Ela se posiciona espiritualmente. Pegou a chave? Assume a responsabilidade espiritual. Irmãos, ser instrumento de Deus para evitar destruição é o que eu, Celeste, quero ser. Eu não me importo com as críticas, com a contagem de dedo. Tira o cisco dos teus olhos antes de julgar o teu irmão. Vê no espelho todos os dias. Eu quero ser instrumento para evitar destruição. 1 Samuel 25:32-33, que eu acabei de ler. Davi reconhece, foi Deus quem enviou Abigail. Você pode ser a resposta de Deus na vida de alguém, em meio à guerra, em meio ao caos. Eu gostaria de deixar para você hoje um pequeno trabalho de casa para ativar você. Cada um de vocês escreve aqui no comentário: hoje eu escolho responder com sabedoria em. Completa a frase. Você sabe o que você está vivendo. E reflite durante uma semana sobre aquilo que você escreveu aqui no comentário. Onde eu estava reagindo e eu preciso começar a discernir. Se pergunta. Olha só. Nem tudo que você enfrenta é para lutar. Eu sou a prova viva, eu posso falar. Sou um testemunho vivo, um milagre de Deus. Algumas coisas são para desarmar e não para lutar. Nem toda batalha que nós enfrentamos, que nós vivemos, é para vencer. Entendeu? Algumas são para evitar. Nem tudo é para vencer. Algumas é para que você evite. Então tenha discernimento. Age com sabedoria. Vocês, aliás, nós não precisamos provar força para ninguém. Não. Para ninguém mesmo. Nós precisamos manifestar sabedoria o tempo todo. Deus não nos chamou para ser reativa. Deus nos chamou para ser estratégias. E estratégias agindo com sabedoria. Deus todos os dias
nos mostra o caminho a seguir, mas muitas das vezes agimos na emoção, na carne, e nós precisamos ter mais discernimento. Pai querido, amado, todo-poderoso, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti com humildade e com autoridade espiritual. Pai, hoje nós não queremos apenas ouvir sobre Abigail, queremos viver esse espírito. Senhor, dai-nos discernimento onde estamos cegos, sabedoria onde estamos reativas, calma onde estamos agitados. Pai, em nome de Jesus, nos dá direção onde estamos confusos. Arranca de nós toda impulsividade, todo orgulho, toda resposta carnal. E planta em nós, Senhor, sabedoria, sensibilidade espiritual, domínio próprio, discernimento. Senhor, levanta Abigail desta geração, mulheres que impedem destruição, mulheres que restauram caminhos, mulheres que desarmam conflitos. Vai nas casas, Pai, vai nos casamentos, vai nas relações quebradas, nas famílias, onde a guerra traz paz, onde a tensão traz equilíbrio, onde a destruição traz restauração. E hoje declaramos toda a situação que caminhava para o conflito, para o caos, está interrompida em nome de Jesus. Toda distração será evitada, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Eu declaro que hoje nós seremos respostas, que seremos direção, que seremos equilíbrio. E a gólida celeste hoje é que nem toda guerra precisa ser lutada. Pega essa chave. A gólida celeste, escreve também no comentário, nem toda guerra precisa ser lutada. Algumas são desarmadas por mulheres cheias de sabedoria e discernimento. Pegou a chave? Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Compartilha, deixa sua curtida, me segue. Irmãos, nem toda guerra precisa ser vencida. Nem toda porta que Deus abre faz sentido. Mas todas as portas que Deus abre leva você para um lugar de transformação. Não esquece. Qualquer porta que Deus abre leva você para um lugar de transformação. Obedece sempre a voz de Deus. Obedece sempre a palavra. Aplica na sua vida aquilo que edifica outras vidas. Nenhuma de nós ficaremos paradas. Nenhuma de nós perderemos tempo que Deus tem para nós. Que o Senhor te dê ouvidos sensíveis, que o Senhor te dê coragem para obedecer, que o Senhor te dê Espírito Santo para discernir, que você nunca mais depende da voz dos homens, mas viva guiada pela voz do Espírito.